Saudações vascaínas, vamos bater um papo aí sobre o Vasco, falar sobre a situação do nosso clube que está beirando o desespero. Eu já estou desesperado, não sei você aí do outro lado como você tá, meu amigo. Acredito que também tenha passado a noite aí no simulador do Globo Esporte, né? Fazendo as contas, ver se o Vasco consegue fazer 46, ver se dá para salvar com 43. Esse roteiro aí que a gente infelizmente já está acostumado, né? De ficar lá simulando o resultado da Chapecoense, simulando o resultado do Vitória, simulando o resultado do Sport. Ninguém aguenta mais esse tipo de situação, mas é o que temos para hoje, porque esse desespero todo é por um possível quarto rebaixamento, que seria o início do fim do Vasco da Gama, principalmente porque a cota, que hoje o futebol é importante, é isso, o dinheiro, cairia de 100 milhões para 6 milhões de reais por temporada. E agora você imagina, meu amigo, se o Vasco não consegue montar um time decente com 100 milhões na temporada, imagina com 6. Quem que esses caras vão trazer? Imagina o tanto de bagre que vestiria a camisa do Vasco na temporada que vem. Então a gente não pode deixar isso acontecer, né, cara? A gente não pode deixar o time rebaixar mais uma vez. Além do dinheiro, seria péssimo institucionalmente, seria péssimo para a história do Vasco, mais essa mancha. Nos últimos 10 anos aí caiu 4 vezes, isso não condiz com o tamanho do Vasco, não condiz com a nossa história, uma década perdida, jogada no lixo praticamente. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Tudo bem que eu, você, os torcedores, a gente não pode fazer muita coisa além de torcer e cobrar, e foi isso que a torcida fez em São Januário, né? Foram lá cobrar a diretoria, foram no aeroporto também cobrar os jogadores, mas não conseguiram encontrar. Quero parabenizar quem foi, né? Porque representou todo mundo, me representou. Acredito que você também tenha se sentido representado, porque quem foi lá foi demonstrar a insatisfação e principalmente mostrar para essa galera que está lá que, cara, vocês estão no comando do Vasco. Vocês jogadores, vocês estão jogando pelo Vasco. Porra, vocês não estão no Guarani, vocês não estão no Boa Vista, vocês não estão no 15 de Piracicaba, com todo respeito a essas instituições, porque toda instituição de futebol tem seus torcedores e merece respeito. Mas, porra, é Vasco, cara. Vocês estão jogando pelo Vasco. Tanto de gente que daria a vida para estar ali jogando pelo Vasco, e os caras estão ali fazendo aquele papelão, o time perde, sabe? Parece que os caras não estão nem aí. Perdeu, tá tudo bem, empatou, tá tudo bem, ganhou, maravilha, não ganhou, foda-se. Assim, os caras estavam muito acomodados, e eu espero, aliás, que depois dessa cobrança aí da torcida, foi uma cobrança pacífica, mas que serviu para demonstrar a insatisfação, que esses caras acordem, né? Tudo bem que eles não têm culpa de estar no Vasco, porque você pega lá o nosso lateral Beatle, o Lennon, que estava lá no poderoso Guarani jogando na Série B. Não foi ele que ligou, ó, Campeiro, pô, tem uma vaguinha aí no Vasco, me coloca aí para jogar. Não foi. O Vasco que foi atrás do Lennon, sabendo que ele é ruim, porque o Lennon nunca foi bom, e deu a camisa do Vasco para ele jogar. Não foi o Vasco que foi atrás do Raul lá no Ceará, que era reserva do Ceará. Não foi o Vasco que foi atrás do Lucas Cal. Já estou cornetando mesmo antes de estrear, porque, porra, com todo respeito ao Lucas Cal, espero que queime minha língua e seja um novo Dedé, mas com todo respeito ao Lucas Cal, acho que não é ele que vai solucionar o problema da zaga do Vasco. A zaga do Vasco que até tem bons nomes, né? Tem Breno e Castan, que se jogassem seria uma boa zaga, mas não jogam. Por quê? Porque o departamento médico do Vasco parece o SUS. Quem vai lá chega com uma lesão que falam que vai ficar 2 semanas, o cara volta 3 meses depois e se machuca no primeiro jogo. Assim, é um estaleiro. E aí também não tem time de futebol que resista a uma coisa dessa, porque os melhores jogadores estão sempre machucados. Aí você pode trazer lá o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Mbappé, todo mundo. Os caras vão se machucar e vai ter que continuar jogando os pernas de pau. Vai ter que continuar o Vinícius Araújo, vai ter que continuar o Kelvin e todas essas cabeças de bagre aí. Até porque jogador ruim não se machuca, né? Jogador ruim vende saúde, só quem se machuca são os bons, inacreditavelmente. Então é mais uma coisa aí que o Vasco precisa, nesse deverzinho de casa para não cair, dar um jeito nesse departamento médico para os bonecos poder jogar, né, cara? Como vai conseguir pontuar se os melhores do time nunca conseguem jogar? E até nisso do dever de casa, o Vasco agora tem 7 jogos no Rio de Janeiro,
Seriam 8, né, se a diretoria não tivesse feito esse favor de vender o jogo para Brasília. Com todo respeito aos vascaínos de Brasília, que eu sei que são muitos e são apaixonados pelo Vasco, mas o Vasco, com esse time merda, não pode se dar o luxo de jogar fora no Rio de Janeiro. Jogar no Maracanã já é complicado, agora você imagina jogar em Brasília. O Vasco não ganhava em Brasília nem quando tinha elenco bom. Imagina com esse time tenebroso que temos. Aí me vendem um jogo lá para Brasília para os caras jogarem lá contra o Flamengo. Enfim, não vou nem comentar esse jogo contra o Flamengo, vamos falar dos jogos aqui no Rio de Janeiro. O Vasco tem Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Inter, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. Fluminense e Botafogo são mandos aí dos rivais do Fluminense e do Botafogo. Então Botafogo no Engenhão e Fluminense no Maracanã, ambos torcida do Vasco com 10%. Mas são estádios que o Vasco está acostumado a jogar. Por isso eu não coloco como jogo fora de casa, praticamente é um campo neutro, até porque a gente sabe que torcida do Botafogo e torcida do Fluminense não vão ao estádio. Então mesmo com 10%, capaz a gente bater de frente com eles no tamanho da torcida. Ou seja, são 24 pontos, né, cara, para disputar aqui no Rio de Janeiro. E desses 24, sinceramente, deixa eu ver quanto que o Vasco pode conseguir aqui numa soma rápida. Acho que dá para ganhar do Bahia, dá para ganhar do Inter, mesmo o Inter lá em cima, o fator São Januário pode ajudar, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras é complicado, Botafogo, não sei, vamos botar aí de esses 24, fazer pelo menos 15 em casa, e aí depois tem 18 pontos fora do Rio para disputar, que é Santos, Paraná, Sport, Grêmio, Corinthians e Ceará. E aí, meus queridos, é obrigação, o Vasco não ganha de ninguém fora de casa, mas chegou a hora de ganhar, é obrigação ganhar aí pelo menos de Paraná, Sport e Ceará, que são os confrontos diretos. Ceará é a última rodada, provavelmente vai ser o jogo do desespero aí, de quem ganhar fica, quem perder cai. Então esses 3 jogos fora de casa aí o Vasco tem que pontuar, fazer pelo menos 9 desses 18 fora, porque sinceramente eu acho que contra Corinthians, Grêmio e Santos é muito difícil o Vasco pontuar fora de São Januário. O Vasco, inclusive, que só venceu esse ano no Campeonato Brasileiro em São Januário, né? No Maracanã também não venceu. Ou seja, meus amigos, a situação é bastante preocupante, mas ainda dá para salvar. Apesar do bicho tá feio, tem time também que é pior do que a gente, tanto que a gente ainda nem está na zona de rebaixamento. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos e torcer, que é o que nos resta, e cobrar também, seja aí nas redes sociais, seja não durante o jogo, mas se o resultado não vier depois dos jogos, e vamos fazer a nossa parte e esperar um Vasco melhor. É isso, acho que dá para ficar por aqui, né? Saudações vascaínas, se você assistiu o vídeo até agora, deixa o like. Se você gostou desse formato aí de vídeo comentando sobre os acontecimentos da semana, sei lá, fala aí que gostou, dá sua opinião também sobre a situação do Vasco e vamos lá, até a próxima, é nóis.